Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso 78º encontro. Trabalha Mateus, capítulo 23, do versículo de 1 a 12. Ouçamos nossa leitura. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imitem suas ações, porque eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem de mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra não chamem ninguém pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, guias, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 12. Versículo 1. Jesus falou às multidões, a seus discípulos. Depois de ter calado os saduceus, os fariseus, depois de ter denunciado as intenções dos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, o sinédrio, agora Jesus desmascara as intenções das autoridades do povo que querem dominar o povo, mas não praticam aquilo que ensinam. Moisés foi o legislador de Israel. Depois de Moisés, existiu a tradição dos anciãos. No tempo de Jesus, a interpretação e o ensino da lei, bem como a tradição, que veio daí, estava sob a responsabilidade dos doutores da lei. Os intérpretes da lei eram juízes. Jesus agora não dirige suas palavras às autoridades. Os destinatários são a multidão do povo em torno dele e aos discípulos que têm proximidade com Jesus. Versículo 2. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Os doutores da lei tinham autoridade para interpretar a lei mosaica. Estavam sentados na cátedra de Moisés, mestre. Eram eles que administravam a lei e a vontade divina. Sabemos que os doutores da lei na época estavam amplamente influenciados pelo pensamento farisaico. Sabemos também que a maioria dos doutores da lei eram fariseus. Ao mesmo tempo que Jesus reconhece a função de ensino dos mestres da lei e fariseus, ele quer desmascarar a dissociação entre aquilo que dizem e o que fazem. O objetivo aqui é prevenir a multidão e os discípulos, para que observem, tenham um senso crítico daquilo que falam os fariseus, os mestres da lei,
e depois olhar aquilo que eles fazem. A contradição através da conduta que eles levam. Versículo 3. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, porque eles falam e não praticam. Jesus agora destaca, depois da advertência, a finalidade das palavras dirigidas, que ele dirige às multidões e discípulos. Ele não só quer desmascarar a discrepância entre ensinar e praticar, a hipocrisia dos mestres da lei, mas Jesus quer também apoiar naquilo que eles ensinam, desvendando então a conduta dos mestres da lei, que usam da doutrina para atribular os seres humanos, para poder controlá-los. O discurso se opõe também contra a doutrina deles, como veremos mais adiante. A doutrina não deve ser só falada, pregada, deve ser vivida. Este abismo entre aquilo que se diz e aquilo que se faz revela então a hipocrisia dos mestres da lei. Hábeis em criticar os outros, em serem duros em suas avaliações, mas incoerentes e falsos naquilo que dizem, porque não vivem, não praticam o que se impõe, aquilo que eles impõem aos outros. Jesus reconhece que o mestre da lei e os fariseus exercem uma posição social religiosa em Israel. No meio de um povo analfabeto, formam, assim, uma elite política e religiosa e abusam da sua autoridade. Ele cita as Escrituras, não para ajudar o povo, mas para legitimar o poder que exercem e a leitura que eles fazem da lei. Jesus critica que eles não sabem interpretar bem as Escrituras. Mateus capítulo 12, versículo 3 e 5, versículo 3 e versículo 5, Mateus capítulo 19, versículo 4 e versículo 8 e 9, Mateus capítulo 21, versículo 16, etc. Assim o povo e os discípulos devem guardar só aquilo que eles leem na Escritura, mas não a interpretação que eles fazem. São hipócritas, porque a interpretação deles é tendenciosa, parte de uma leitura deles que eles querem impor através da manipulação, pois não fazem a vontade de Deus como revelação na Escritura, mas impõem a própria vontade deles para que o povo obedeça e eles não fazem aquilo que dizem. Versículo 4. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Podemos fazer a analogia dos mestres da lei e os fariseus comparando aos comerciantes, que impõem enormes cargas nos animais. O povo não deve orientar-se pelas obras das autoridades, visto que elas não estão de acordo com as Escrituras. Exigem muito da multidão, isto é, pesam o povo com suas leis, acusando tudo de pecado, condenação, colocando os outros no inferno, como muitos fazem hoje, e pouco, exigem muito da multidão e pouco exigem deles, na observância da Escritura. Os fardos pesados referem aos ensinamentos sobre os alimentos. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 13. De limitar o agir no sábado, Mateus capítulo 12, versículo 1 a 14. Eles impedem de exercer a misericórdia, de fazer o bem. Mateus capítulo 9, versículo 13. Capítulo 12, versículo 7 e versículo 12. São indiferentes ao efeito de seus ensinos nas pessoas,
no caso aqui a multidão. Versículo 5. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas longas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Outro argumento aqui é colocado do porquê a multidão e os discípulos devem desconfiar da ação das autoridades, dos mestres da lei, visto que agem hipocritamente. Querem expor suas ações para serem vistos, de exercer atos de piedade diante dos homens, quando não são piedosos. Usam tiras de pergaminhos, onde prendiam pequenas cápsulas com texto da Torá, da lei, que traziam no braço e na testa, só para se mostrarem. Hoje se coloca a Bíblia debaixo do braço. As franjas que prendiam nas 4 extremidades do manto, eles as faziam bem compridas para causar maior impressão no meio do povo. Querem se apresentarem como fiéis e religiosos, expondo uma fé vazia, uma fé que deveria ser vivida na humildade e simplicidade. Versículo 6. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. São vaidosos e procuram toda forma de honra, de ocupar os primeiros lugares, seja enquanto hóspedes à mesa de uma pessoa, seja no culto divino nas sinagogas. Revela então a arrogância. O melhor lugar é lugar de honra. Eles ambicionam assim os primeiros lugares. Versículo 7. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Isto é, Jesus revela que os mestres da lei e os fariseus são pessoas vazias em suas vidas. São presunçosas, buscam posições sociais e religiosas, poder social e religioso, em pomposas atitudes, manias vaidosas de grandeza. Eles fazem ser reverenciados pelo povo com saudações prolongadas, com títulos honoríficos. Revelam a ambição de serem reconhecidos como pessoas fiéis à lei divina. Por serem intérpretes da lei divina, gostam de ser reconhecidas como mestres e líderes. Versículo 8. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A admoestação de Jesus interrompe o discurso e agora ele se dirige aos discípulos, à igreja nascente, a igreja em germe que está nascendo, que deve aprender a não repetir a arrogância, a presunção da hipocrisia dos mestres da lei e fariseus na sua estrutura de igreja. Revela como se deve ser a organização da igreja. Os discípulos não podem permitir em ser confundidos com as autoridades judaicas, que gostam de ser reconhecidas como mestre, rabi, meu mestre. O discípulo deve recusar de ser chamado de mestre. A igreja é a comunidade de irmãos, não de poder, mas de serviço fraterno. O mestre que eles têm é Jesus. A igreja não se define como uma família de ordem de nascimento, ascendência ou gênero. A igreja se define como uma família de fé, de irmãos em Cristo. Versículo 9. Na terra não chame a ninguém pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. O pai da nova família é Deus. O discípulo deve evitar este tratamento dado às pessoas. Esse título de pai era dado às autoridades, os mestres da lei e fariseus.
Um só é o Pai significa que todos os discípulos são iguais, são irmãos. As pessoas devem reconhecer que só Deus é Pai e só Ele tem autoridade sobre a família divina, a família de Deus. Versículo 10. Não deixe que os outros chamem vocês líderes ou guias, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Os discípulos não devem ser chamados de líderes, guias. O líder por excelência é o Messias. Esta é a única vez no Evangelho que Jesus refere a si mesmo como Messias, Cristo. Essas estruturas formais não devem existir na igreja. Não se deve, de modo algum, se ter a pretensão de superioridade e nem se colocar acima do Messias, acima de Jesus. Não se nega a presença da autoridade, mas a autoridade não deve ser entendida como domínio de alguém que se orgulha pelo poder que tem. Os cristãos têm somente um guia, um líder, que é Cristo, isto é, eles são discípulos somente de Jesus e mais nenhum outro, e que a autoridade na igreja é serviço, não é um poder que se impõe, um poder que oprime. Versículo 11. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. O poder na igreja, entre os discípulos, é serviço. Aquele que exerce uma função na igreja deve ser um servidor. O maior é o servidor de todos. A identidade dele não é arrogância, vaidade ou prepotência, mas um ser, servo da igreja, isto é, o maior de vocês. Isto é, a referência da autoridade se deve àquele que quer ser maior, que seja o servidor. Na igreja se deve conhecer apenas o primado de serviço humilde. O maior não é aquele que manda, mas o maior é aquele que se faz menor, isto é, o servidor. E Jesus é o grande exemplo disso. Ele que, sendo grande, se entregou na cruz por nós. Versículo 12. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Os mestres da lei e os fariseus que se elevam em seu orgulho, em sua função que exerce, o ministério, no juízo final eles serão humilhados. Os cristãos que aprendem com Jesus a se humilhar, no juízo final serão elevados, salvos, participarão da eternidade. Esta máxima vale também para dentro da igreja. Os servidores, por causa do reino dos céus, serão elevados. Aqui o verbo está no futuro, porque se refere ao juízo final divino. Que a igreja na história aprenda essa mensagem. A igreja é servidora, não julgadora. Então, esta é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.